Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje, um pouquinho diferente, como vocês perceberam, nós temos duas aulas no mesmo dia, porque são aulas um pouco mais curtinhas. Então, lembra que a tia explicou para vocês? Às vezes vai ser apenas uma aula, às vezes vão ser duas, tudo vai depender do tamanho da aula, tá bom? Então, nós já falamos de geografia, né? Já falamos sobre mapas e agora nós vamos falar sobre as propriedades da adição. Então, vamos continuar no grupo 2, dessa vez nas páginas 119 até 127. Parece muita página, mas o conteúdo também é bem curtinho, vocês vão ver que é bem fácil, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da propriedade da adição, das propriedades da adição, tá? As propriedades da matemática, elas são feitas para facilitar a gente a fazer os cálculos, a fazer as contas, principalmente quando a gente está falando sobre fazer contas de cabeça, sobre fazer cálculos mentais, tá? Então, essas propriedades da adição, elas ajudam a gente a fazer o cálculo mental de uma forma mais fácil. E existem três tipos de propriedade, tá? A primeira se chama propriedade comutativa, tá? Que é aquela em que a ordem das parcelas, a ordem dos números que nós estamos somando, não vai alterar a soma, não vai alterar o resultado. Então, eu posso fazer 2 mais 3 ou 3 mais 2, que o resultado vai ser o mesmo, certo? Então, lembra, propriedade comutativa, a ordem não vai alterar o resultado, beleza? A próxima propriedade é chamada de propriedade associativa. Nela, a gente tem uma adição com 3 ou mais parcelas, e aí a gente vai juntar de uma forma que fique mais fácil a gente fazer a conta, e mesmo assim não vai alterar a soma. Então, por exemplo, nós temos aí, ó, a soma 6 mais 4 mais 5. Eu posso fazer essa soma de dois jeitos diferentes, olha só. Eu posso fazer juntando o 6 com o 4 primeiro e depois adicionar o 5. Então, eu penso 6 mais 4, 10. Mais 5, 15, certo? Ou eu posso fazer 4 mais 5, que dá 9, e depois adicionar o 6, que também vai dar 15. Então, tá vendo? São dois caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado. O resultado não vai mudar. O que a gente tem que pensar quando a gente fala de propriedade associativa? No jeito que a gente vai facilitar o nosso cálculo mental. Aí, nesse exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Aí, por exemplo, essa primeira forma de fazer seria a forma mais simples, porque quando a gente soma 6 com 4, dá 10. Então, fica um número redondinho, fica mais simples da gente fazer a soma, certo? É mais fácil de fazer o cálculo mental do que se a gente tivesse que fazer o 6 mais 9. Provavelmente vocês usariam aí os dedinhos para fazer a soma. Entenderam? Mas das duas formas dá certo e das duas formas não altera o resultado. Essa é a propriedade associativa. A última é a propriedade do elemento neutro. O que é esse elemento neutro, tia? O zero, certo? Então, a gente fala que o zero, ele é um elemento neutro da adição. Então, quando ele está presente ali sozinho, nós estamos falando do zero, não é do 10, não é do 20, certo? É o zero. O zero é um elemento neutro, então ele não vai interferir na soma, ele não vai alterar o resultado. Então, eu posso fazer 3 mais 0, que vai dar 3, e também posso fazer 0 mais 3, que também vai dar 3, certo? O zero ele não vai alterar em nada a minha soma, mesmo que eu tivesse mais parcelas, mesmo que fosse 5 mais 3 mais 0. Eu ia pensar 5 mais 3, 8. 8 mais 0, 8. O zero não ia mudar em nada, entenderam? Então, propriedade do elemento neutro, é só lembrar que o zero é esse elemento neutro, então ele não vai alterar em nada. É só isso. Tem dificuldade? Nenhuma, né, pessoal? Então, vamos para o desafio. Vocês têm que responder, então, as questões das páginas 122 até a página 127. Parece muito, mas são questões muito simples mesmo, tá? Vocês vão tirar de letra.
A página 127, inclusive, tem aquele desafio da avaliação nacional. Lembra que a gente vem estudando, vem treinando, tá? Então, assim, ó, é uma daquelas que vocês têm que prestar bastante atenção, porque tem pegadinha e pode confundir, tá? Mas o restante é muito, muito fácil. Vocês vão fazer bem rapidinho, que eu bem sei que vocês todos são muito inteligentes, tá? Como sempre, tirar uma foto de vocês fazendo atividade, só que essa vocês vão me entregar só na segunda-feira, só no dia 11, tá bom? E aí, o gabarito dessas atividades vai sair só na próxima sexta-feira. Como é para me entregar no dia 11, o gabarito sai lá no dia 15, tá bom? Mas tem que me entregar até o dia 11. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar a página, o exercício que a tia vai explicar para vocês, tá bom? Mas não esqueçam, vocês têm que se dedicar, têm que ler direitinho, ler também a explicação do livro, não adianta só ouvir a tia, tem que ir lendo o livro também, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê, tá bom? Na próxima aula. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.